Amém? Eu desliguei, né? Amém, irmãos? Paz e graça. Boa noite. Que bom estar na casa do Senhor. Que bom poder estar aqui mais uma vez. Que bom poder participar da ceia do Senhor. Amém, irmãos? Para nós que declaramos o Senhor como Senhor e Salvador, esse é o momento de estar participando, que nós participamos, porque sabemos, há muita especulação, irmão, sobre o que vai ter no céu que nós não sabemos, só Deus sabe. Como é que nós sabemos que nós vamos estar com o Senhor ceando? Isso nós sabemos, amém? Porque foi o próprio Senhor Jesus que disse. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 49. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos. Que eu creio que vai nos edificar. Amém? A minha oração é para que o Senhor ministre no seu coração, que você possa sair daqui hoje cheio da presença de Deus, convicto do que Deus faz. Amém? Deus é um Deus de milagres. Gênesis capítulo 49, do versículo 22 em diante. Vamos ler apenas 4 versículos. É uma história bastante conhecida, pelo menos uma parte da história. Encontrou o versículo 22 aí? Diz assim a palavra do Senhor: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujo galho passa por cima do muro. Com rancor os arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos do alto céus, com bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Peça ao Senhor que venha falar nessa noite, que não seja eu, mas sim o Senhor. De mim não pode sair nada, irmãos, a não ser aquilo que Deus ministra. E a minha oração também é que eu não estrague aquilo que Deus quer falar. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor, e apresentamos a Tua palavra, palavra rema, palavra revelada, que ela venha ministrar no coração de cada um, Senhor, do pai de família, da mãe de família, do adolescente, que o Senhor fale em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, garganta secou aqui. Quando nós entramos em Gênesis 49, que eu não li o início, é quando Jacó, já de idade bem avançada, pertinho de partir para a eternidade, ele manda reunir seus filhos, todos os filhos. Ele chama todos os filhos dele e vai liberar a bênção, vai abençoar os filhos, um por um. E é interessante, irmãos, que nós que lemos a Bíblia, que você mais tempo de caminhada cristã, nós sabemos que na cultura do povo de Deus tinha a bênção do primogênito. O filho que nasceu primeiro herdava quase tudo. Na verdade, os outros irmãos, se tivesse 10, teria apenas a bênção da misericórdia,
porque a bênção mesmo estava sobre o primogênito. Isso, irmãos, é bíblico e prevaleceu durante o Antigo Testamento. E é interessante, então, irmãos, que quando Jacó chama os filhos, creio eu que o primeiro filho de Jacó, Rubens, estava bastante entusiasmado, a bênção vai chegar, né? Tão esperada a bênção. Agora é minha vez, né, pastor? Chegou meu dia, eu vou assumir tudo que meu pai ganhou aí, né? Vou ser o cara. Mas é interessante, irmãos, que Jacó, a primeira bênção, na verdade, ela não é uma bênção, ela é uma condenação. Ele olha para o filho mais velho e Gênesis 49, 4, se eu não me engano, e ele fala, olha, você subiu na cama do seu pai, ou seja, você me traiu com uma das minhas mulheres. Ali ele dá a sentença para o filho, a bênção não chega. E ele vai para o outro, irmãos, na verdade o outro já pega dois ao mesmo tempo, que é Simeão e Levi. E eu creio que ali agora eles falaram assim, que bom, né? Agora tem para nós, né? Já que não está no meu irmão, chegou na minha vez. Só porque também não é bem assim, irmãos. Se você ler Gênesis 49, você vai ver então que ali Jacó traz uma outra sentença. Ele olha para os seus dois filhos e fala, vocês foram maus, vocês vingaram a sua irmã de uma forma cruel e desnecessária. Vocês executaram praticamente uma cidade toda, matando até animais, a seus bel prazer. E foi isso que aconteceu, irmãos. Os dois filhos de Jacó fizeram um acordo, falou que estava tudo bem, mas depois vingaram, tipo na traição. E na hora da bênção pesou, e eles também foram excluídos. E a bênção, então, irmãos, chega no quarto filho, que é Judá. Judá, então, recebe essa primeira bênção do pai, e essa bênção, ela estende até hoje. Por isso o povo de Israel chama judeu, da tribo de Judá. Desde aquela época, irmãos. Por isso, eu quero dar essa introdução para nós entrar na mensagem, irmãos, que vai falar mais da vida de José. Eu tenho estudado um pouco sobre isso, ministrei na igreja alguns dias atrás um outro tema, no Gênesis 50, que Deus colocou também sobre a vida de José. Mas eu estava meditando lá em casa e o Senhor me chamou a atenção sobre esse texto. E chamou a atenção também sobre isso aqui, irmãos, sobre a importância que nós temos que dar na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus. E quando nós lemos o texto aqui, irmãos, então a bênção estava sobre José. Passou para os outros filhos, abençoou um de um jeito, outro do outro, mas em José, irmãos, ele dá uma pausa. Os dois últimos versículos que nós lemos, o 25 e o 26, cita a palavra bênção 6 vezes. Liberando, eu creio que tudo que ele poderia imaginar, irmã, creio, de bênção, ele falou sobre José. Abençoando a vida de José. Mas é interessante, irmãos, que ele começa no versículo 22, eu creio que ele fala, então, daquilo que José tinha passado. Aquilo que José já tinha enfrentado na vida dele. Olha, José, você é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês, irmãos, é não deixe as lutas te vencer. Porque aí no versículo 23, que é o próximo, irmãos, ele fala o seguinte, com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Irmãos, não deixe as lutas te vencer. É o primeiro ponto para você pensar. Porque foi isso, irmãos, que eu entendo quando Jacó vai liberar a bênção, antes ele fala então sobre isso. Olha, você é como uma árvore, que nem um muro te passou. Nem um muro deixou que você abençoasse outras pessoas. Você já viu aquela árvore do vizinho que você vai lá e pega alguma coisa? Quando eu vou na casa do Alexandre, é desse jeito, né, irmãos? Já estou até olhando para as frutas que tem na árvore do vizinho lá, tá, irmãos? Eu vou lá e a árvore do vizinho tem umas frutas lá, irmão, que é uma delícia. Eu acho que é a ameixa. Irmãos, você não acha dela no mercado, pastor? Docinha, docinha. E elas cresceram, passam por cima do muro e abençoam a vida dele, dos amigos, das pessoas que vão lá. E perde, irmão, é muita coisa, perde, às vezes está em lama no chão. Mas então, irmãos, Jacó está olhando para a vida de José e ele faz essa comparação. Olha, é como uma árvore
que o cidadão colocou ali dentro do seu lote, fez um muro para que só ele fosse abençoado. Mas você não parou de crescer, você ultrapassou isso, seus galhos estão lá em cima. E aí, irmãos, então ele fala sobre a questão da hostilidade. Irmãos, nem a barreira do muro conseguiu parar a vida de José. Então, irmãos, não deixe as lutas te parar, amém? Não deixe as lutas te vencer. E aí ele fala então sobre isso, irmãos, como um arqueiro que atira as suas flechas com hostilidade, com rancor. Irmãos, esse assunto eu creio que ele é bem familiar para mim e para você. Quando se fala de rancor, de hostilidade, de mágoa, ele é um assunto que todos nós sabemos, amém, irmãos? Infelizmente. Mas ele existe desde aquela época. Desde aquela época, irmãos, desde que o mundo é mundo, desde a do Éden. Existe, então, irmãos, no nosso meio. E é interessante, irmãos, que eu tenho percebido que algumas pessoas, elas não conseguem ter um escudo de proteção contra essas flechas. Elas acabam acertando, vamos dizer assim. Porque nos dias de hoje, irmão, Satanás lança as flechas, ele não sabe quem vai pegar. Ele joga. E alguns, infelizmente, acertam. A pessoa deixa, então, a mágoa entrar no coração, ela deixa o rancor entrar no coração, aquilo vai remoendo ela por dentro, e, infelizmente, irmãos, ela é atingida, e às vezes, qual que é o sinal quando a pessoa está atingida? Ela vai parando. Ela vai deixando de abençoar outras pessoas. Pessoas feridas ferem. Já percebeu isso? Às vezes, por trás de uma pessoa que está mal-humorada, é porque alguém a feriu e ela guardou aquilo no coração. Por isso, irmãos, essa importância que nós temos que dar para esse assunto. Nós temos que entender, irmãos, que essas flechas que são lançadas na nossa vida, na minha e na sua, nós não podemos deixar elas chegar no coração. Porque às vezes, irmãos, Satanás usa uma pessoa que a pessoa nem sabe que está sendo usada. A pessoa fala algo que para ela é natural, é normal. Já percebeu isso? Às vezes um familiar nosso, um irmão de sangue, um irmão da igreja, aquilo que é mais normal para a pessoa, e o que acontece? Ela entra no nosso coração e ela causa danos. Mas é interessante que Jacó fala para José, olha, você foi forte, você foi firme, você foi guerreiro, as flechas não te atingiram. Porque se tivesse atingido, irmãos, José tinha parado. Concorda comigo ou não? Tinha desistido no meio do caminho. Então, irmãos, a palavra de Deus para mim e para você hoje é o seguinte, não deixe esse sentimento entrar no seu coração. Amém? Não deixa, irmão. Se tem um sentimento de mágoa, repreende, louva ao Senhor, busca conserto, desabafa, fala com alguém. Mágoa, rancor. Não deixe isso entrar no seu coração, irmãos. Porque às vezes são coisas tão simples, tão pequenas. Desafetos que poderiam ser evitados, superados. E nós, como cristãos, como pessoas que tememos ao Senhor, às vezes vai deixando. Deixa para amanhã, depois eu falo. E quando você percebe, irmão, já tem um mês que você não fala. Às vezes o silêncio está dentro de casa. É os cônjuges que já conversam menos, que já não sorri na mesa. É os filhos que não abraçam, que não beijam. É os irmãos de igreja. É algo, irmãos, que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias para nós nos policiar, amém? Para nós colocar, irmãos, a palavra do Senhor em Efésios 6, colocar a armadura dele sobre nós, colocar o capacete, colocar o escudo, colocar, irmãos, a palavra do Senhor, para que nós possamos resistir aos dados inflamados do maligno, irmãos. Porque isso é do maligno, não é de Deus. Eu lembrei sobre o dízimo aqui que ele falou. Isso é do maligno, irmão. Mal já vem do maligno, não é de Deus na nossa vida. Amém? É interessante, irmãos, que você observa a hostilidade que José enfrentou dos irmãos. Foi vendido, mas mesmo assim ele não parou. Ele venceu a hostilidade dos irmãos.
Outra coisa, irmãos, que José venceu, o assédio sexual no trabalho dele. Se você ler Gênesis, você vai ver que ele foi assediado pela patroa. Eu creio que esse não é um problema nosso aqui, da maioria de nós, né? Nós não tá lá esse tempo todo, né? Assédio sexual não tem problema não, né? Mas talvez o assédio do dólar tem, né? O assédio do dólar, irmão, às vezes faz a pessoa parar de congregar, sabia? Sexual não, mas o assédio do dólar... Ah, fala, Jeová. Mas tudo tem a ver, irmãos. Nós temos que olhar a Bíblia, o que aquele pessoal venceu, falando de José aqui, e olhar para nós hoje. O que é que eu posso fazer para a minha vida hoje, que não atrapalhou ele, mas às vezes está me atrapalhando. Estão entendendo, irmãos? Estão até aqui? Porque é isso, irmãos, essa é a verdade. A palavra do Senhor está nos mostrando isso. Né? Às vezes, irmãos, o trabalho faz isso com a gente, o assédio faz isso, o assédio do trabalho. E a palavra do Senhor, irmãos, fala em Salmo 127, que é inútil levantar de madrugada e deitar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, e aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Amém, irmãos? Então, quando você está descansando, Deus está te abençoando. Quando você está descansando, Deus está suprindo as suas necessidades. Está suprindo. Então, Deus é um Deus que nos supre em todas as áreas. Saúde, emocional, financeira. Outra coisa, irmãos, que não parou José, primeiro foi a família, né, que eu falei dos irmãos, o trabalho e também os amigos. A Bíblia fala que ele estava na prisão, ali Deus revelou através dele o sonho do copeiro e do padeiro. E ele falou assim, ó, lembra de mim quando vocês saírem. O que aconteceu? Os caras saíram, e a Bíblia diz que eles esqueceram. 2 anos depois, irmãos, 2 anos de esquecimento, ele ficou lá ainda na prisão. Então, irmãos, são 3 pontos dentro desse primeiro ponto, que eu quero que você pense. Essa foi interessante, hein? Nem eu tinha pensado. Mas que tem poder de nos parar. A família, trabalho e amigos. Entenderam aí? Tem poder de parar, irmãos. Familiares, às vezes libera a palavra na sua vida, você desanima, você não ora, você não lê a Bíblia, você não congrega. Um problema com um filho, eu não sei. Um outro problema te tira da presença do Senhor. Então, irmãos, infelizmente, família, trabalho e amigo têm poder de paralisar as nossas vidas. E às vezes, irmãos, o inimigo usa eles para lançar flechas. Ele não vai usar uma pessoa que você não conhece. Ele não vai usar, irmãos, alguém que está na mídia. Ele vai usar quem está próximo. Não é, flecha não é a bala do supersônico aí das guerras que atravessa 1000 quilômetros aí em poucos minutos. São coisas que estão perto de nós. E é isso, irmãos, que às vezes tem acontecido no nosso meio. Ela não tem poder de destruir sua vida, mas ela tem poder de te paralisar. Paralisar, irmãos, a sua vida de comunhão com o Senhor, a sua vida de adoração, a sua intimidade. Irmãos, o Senhor está nos chamando esses dias para nós olharmos para essas pequenas coisas. Pequenas coisas que podem fazer grandes estragos. Pastor? Acho que eu estou meio gripando, irmãos. Eu estava num domingo aqui, irmãos, caí de paraquedas num grupo ali que falou que ia fazer regime. Irmãos, aí eu estou achando que eu estou emagrecendo, né? Eu não sei se está fazendo efeito não, irmão, mas pelo menos a garganta seca, fica uns trem ruim, querendo comer carne demais. Mas Deus está no controle, é a tentação que eu vou vencendo. Né? Vencer essa tentação. Cada um tem suas tentações aí, amém, irmãos? Cada um tem suas tentações, essa é a nossa realidade. Mas guarda aí, irmãos, esse primeiro ponto no seu coração. Não deixe as lutas te parar, amém? Não deixe. Não deixe, irmãos, amigos te travar. Não deixe trabalho te travar. Não deixe, irmãos, familiares te travar.
Coloca como alvo na sua vida. Eu vou me posicionar, que é o segundo ponto, irmãos. O segundo ponto é aprenda a se posicionar. Porque a Bíblia fala no versículo 24 que ele permaneceu firme. Amém, irmãos? Seus braços fortes e ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, da rocha de Israel, ou seja, pela mão de Deus. Amém, irmãos? Pela mão de Deus. Irmãos, nenhuma luta tem o poder de nos levar ao desânimo. Infelizmente, alguns levam. Mas é isso que eu quero que entre no seu coração. Nenhuma luta, irmãos, pode te levar ao desânimo. Nenhuma luta, irmãos, deve levar você à depressão. Irmãos, nós temos que olhar para isso. Temos que nos posicionar e posicionar firme, como fala o texto aqui, ó. Irmãos, isso é coisa séria, isso é coisa, irmão, que nós temos que estar sempre olhando, olhar para Jesus, falar, Senhor, me fortaleça, eu não quero isso para a minha vida. Porque senão, irmão, nós vamos nos encolhendo num casulo. Começa, irmãos, querendo deixar de ler, de orar, depois já não quer mais se congregar, depois já não quer falar com irmãos, e um dos últimos estágios, irmão, já não quer nem trabalhar mais. Esse é o dos últimos. A pessoa vai se afundando. Então, irmãos, aprenda a se posicionar, aprenda, irmãos, a perseverar firme no Senhor. Eu e você precisamos de olhar para a palavra de Deus e entender isso, irmãos. Deus acredita em nós. Amém? Então, irmãos, nós também temos que acreditar em nós mesmos. Você precisa acreditar em você. Falando, com Deus eu vou vencer. Amém? Não é só você, eu vou vencer, não é ensinamento de autoajuda, irmãos. É ajuda do alto, tá? É o contrário, viu? É ajuda do alto. Porque às vezes você vai para algumas pessoas que vai com ensinamento de autoajuda, né? Não, levante amanhã cedo, bate o pé no chão e pronuncia aí, eu vou, eu posso, eu não sei o quê. O dia que eu vi que lá, irmão, eu falei, não quero ver isso aqui mais nunca, porque esse trem vai que pega, né? Não, é autoajuda. Eu falei, eu quero é a ajuda do alto. Eu quero é a ajuda do alto. Amém, irmãos? Nós temos a ajuda do alto. Então, a gente tem que se posicionar sobre isso. Olha o que o texto falou, olha, seus braços fortes e ágeis, pela mão do poderoso. Então, foi em Deus, irmão, em Deus que nós somos fortes, é em Deus que nos revigora, é Deus que nos renova, é Deus que nos transforma, é Deus que nos liberta, é Deus que nos sara, é Deus, irmãos, que coloca no nosso coração condições de perdoar. Amém, irmãos? Condições de liberar perdão, condições de abraçar, irmãos, condições de amar o próximo. Então, irmãos, é Deus na nossa vida. Irmãos, quando eu estava estudando a vida de José, para a outra mensagem que Deus colocou no meu coração, mas aí eu falei, ó, já aproveitei, eu estou tão rico, né, que eu vou aproveitar mais um pouco aqui hoje. Irmão, mas você começa a olhar a vida de José, que está em Gênesis 37 até os 50, você vai ver, irmãos, que ele tinha tudo para ser um fracasso. Tinha tudo, irmãos. Tinha tudo para ser um fracasso, mas isso não aconteceu na vida dele. Por quê? Porque ele aprendeu algo, irmãos, muito precioso. Ele aprendeu a virar a página. Amém, irmãos? Aprendeu a virar a página. Irmãos, nós temos que colocar isso no nosso coração. Eu vou virar a página. Isso aqui para mim é águas passadas. Os antigos falavam o seguinte, águas passadas não movem moinhos. Eu nem sei o que é isso. Mas deve ser alguma coisa que funcionava naquela época, né, irmãos? Virar a página, irmãos. Nos dias de hoje nós temos que virar a página. Você falar, não, essa semana eu tive algumas dificuldades, mas Deus está me renovando, Deus está me fortalecendo, eu não vou guardar isso no meu coração. Aquilo que o irmão falou para mim, eu não vou guardar no coração. Ah, o pastor levou pão de queijo e bolo ali para o irmão, não levou para mim. A irmã fez isso, ela levou para mim também, eu que não quis. Não deixa entrar no seu coração, irmão, não deixa. Porque se nós deixar essas pequenas coisas entrar, irmãos, as grandes também vai, são brechas. São brechas na nossa vida, irmãos. Então, irmãos, olhando para a vida de José, eu aprendo isso, irmãos, eu preciso virar a página. Todos os dias, toda semana, eu preciso estar me renovando, buscando ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque senão eu vou carregando mágoas, fardos na minha vida. Conta-se uma história, irmãos. Tinha um andarilho indo para a cidade, com uma mala grande nas costas. E o cara na charrete, na carroça,
indo do interior para a cidade também, deu carona para ele. Quem conhece carroça aqui? Alguns conhecem, né? Não é estranho, não. É o cavalo, é o carro de antigamente, tá, irmãos? O carro de antigamente. Na época tinha poucos carros. Irmãos, e ele deu carona para aquele andarilho e ele percebeu, pastor Daniel, que o andarilho continuava com a mala nas costas, mesmo dentro da carroça. Ele falou, coloca sua mala aí, tá tranquilo. Ele falou, não, eu estou com medo do cavalo não aguentar o peso que eu carrego. Estou com medo do cavalo não aguentar o peso. Tamanho era o fardo, irmãos, que ele carregava na mala. Mas ele não entendeu que ali, irmãos, era o cavalo que estava carregando o fardo. O Senhor Jesus fala em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Tomai sobre mim o seu fardo e vos aprendei que eu sou manso e humilde de coração. Jesus nos chama, irmãos, para colocar o fardo. Amém? E deve começar sempre, irmãos. Sempre quando você começa o seu dia, fala, Senhor, me ajuda. Porque quando você esquece de fazer isso, irmão, como eu falei, você vai carregando mágoas, empecilhos, uma coisa aqui, outra coisa ali, você não vira a página. E quando você vê, irmão, você está cheio de trem no seu coração. E abre uma porta muito grande, irmãos, porque eu quero falar com vocês aqui, que se chama pecados. Amém? Uma da oração que eu tenho feito para Deus, irmão, é o seguinte, Senhor, eu quero pecar menos. Eu quero pensar menos maldade, eu quero agir de forma diferente. Irmãos, por quê? Porque a partir do momento que você começa a falar isso para Deus, eu creio que Deus fortalece. Amém, irmãos? Porque tem pessoas, irmãos, que a impressão que passa é que elas têm pecados de estimação, né, pastor? Acho que foi você que falou isso outro dia. Pecados de estimação. Ela sabe que está pecando, mas não quer largar o pecado. Não, isso aqui é tão gostoso. Ela sabe que é errado, que não condiz com a palavra de Deus, mas quer ficar neles. E o pecado, irmãos, é uma coisa séria. Quando nós lemos para a vida de José, você vai entender que ele renunciou às práticas do pecado. Ele fez de tudo para sair disso. Que já foi o contrário. Por isso que eu gastei na introdução falando dos irmãos de José. Você vai ver que Rubens, ele não importou muito com isso. Aquilo que José conseguiu vencer no trabalho, Rubens não quis vencer nem em casa, né? E com o próprio pai ainda. Imagina se fosse a mulher do patrão também. Não perdoava ninguém o cara, né? Se não perdoou nem o próprio pai, vai perdoar quem? Aí você olha para a vida dos outros também, irmão, foram pessoas totalmente sanguinárias. Ou seja, Deus perdoa o pecado? Perdoa não, irmão? Perdoa, amém? Deus perdoa o pecado. Agora, irmãos, Deus não perdoa consequência. Deus não perdoa consequência. É por isso, irmãos, que quando nós olhamos para a vida de José, fala, não, eu preciso copiar aqui algumas coisas, eu preciso renunciar aqui algumas coisas. Porque é muito bom, irmãos, o terceiro ponto ele é muito bom, porque é quando José começa a receber as bênçãos. E receber bênção, irmão, nós estamos com as duas mãos nos pés. Quando fala que quer receber uma bênção, eu levanto até o pé, assim, irmão. Né? Se tivesse jeito de flutuar, eu levantava os dois pés também, ficava lá, desse jeito lá, para receber as bênçãos de Deus. Mas as bênçãos, irmãos, elas vêm, é uma consequência da minha caminhada. As bênçãos que Jacó liberou, irmão, sobre a vida do filho dele, foi uma consequência daquilo que José venceu na vida. Eu quero ler com vocês aqui, irmãos, que é o terceiro ponto. As bênçãos. As bênçãos chegam em abundância. Versículo 25. Olha só aqui, umas coisas bacanas. Pelo Deus de seu Pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênçãos do alto céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade, bênção da fartura. Bênçãos do seu Pai são superiores, bênçãos do monte antigo, irmãos, bênção que repousa sobre a sua cabeça. É bênção para todo lado, irmãos. Bênção do alto, bênção da profundidade, bênção da fartura, bênção da longa... Irmãos, todo que você pensar de bênção foi liberado na vida desse homem. Amém, irmãos?
Profundidade, irmãos, fala de bênçãos que vai continuar acontecendo. Porque às vezes, irmãos, se não fala de profundidade, você recebe a bênção hoje, amanhã está na pindaíba de novo. Ganhou muito dinheiro esse mês, no mês que vem, está ruim. Então, a bênção da profundidade. Ele fala da bênção da fertilidade, mas aquilo que vai brotar de você mesmo, a sua ideia, a sua inteligência, aquilo que Deus vai te dar, irmão, vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Bênção dos altos céus, irmão. Do céu, o que acontece? Cai. Amém? É igual chuva. Tem até um hino aí, eu acho, né? Chuva de bênçãos. Tem? Não sei se tem. Pois é. Então, irmãos, vai cair, irmãos. Bênçãos que caem. Isso é muito bacana, irmãos. Bênção de fartura, ou seja, vai sobrar, irmãos. Vai sobrar na nossa vida. Só porque eu quero essas bênçãos. Você quer? Eu quero, irmãos. Eu quero. Como eu falei aqui, quando eu estou sentado aí, ouvindo a ministração, que esse pessoal, Deus vai abençoar, eu já começo a levantar até um pezinho assim. Se Deus não vê minha mão, eu vê meu pé lá, né? Vai, pega lá, a bênção pega lá. Mas isso aqui é uma consequência, irmãos. Isso aqui, irmãos, o texto mostra claramente, olha, meu filho, você andou nos meus caminhos. Então, irmãos, eu preciso de acreditar que Deus está comigo e Ele está comigo. Você precisa acreditar que Deus está com você porque Ele está com você. E é esse o motivo, irmãos, que vai me dar força para que eu renuncie às tentações desses dias de hoje. Porque eu quero receber as bênçãos do Senhor, eu sei que você também quer receber as bênçãos do Senhor, mas muitas das vezes, irmãos, elas não estão chegando na nossa vida. Talvez não é nem por causa que você está com uma vida pecaminosa, eu creio que não. A maioria de nós não tem vida pecaminosa, você comete pecado por deslizes. Vida pecaminosa, mas é aquilo que você está na prática com frequência da mesma coisa. Misericórdia. Então eu creio que todos nós, irmãos, encaixam nas bênçãos do Senhor, mas por que elas não estão chegando? Às vezes é porque às vezes você não está acreditando que Deus está com você. Nós precisamos de crer nisso, irmão. Deus está comigo. Amém, irmãos? A Bíblia fala, irmãos, que o anjo aparece para Gideão, e Gideão, a Bíblia fala que ele estava malhando trigo no lagar. Ou seja, ele estava cultivando trigo no lugar que era de cultivar uvas. Tanto que o negócio estava ruim para ele. Mas mesmo assim, irmãos, difícil estava para Gideão, ele não parou. Faz a mesma história de José. Todo mundo já tinha parado de plantar, mas ele plantou escondido e foi colher num lugar escondido, irmãos. Ele estava perseverando na caminhada. Mas aí o anjo, não é sobre o Gideão que nós estamos falando, né? Mas aí o anjo chega para ele e fala, Deus está com você. Amém, irmãos? É essa a palavra que eu queria. Deus está com você. E estava tão difícil para ele, irmãos, que ele não estava nem acreditando naquela palavra. E ele duvidou, mas será que Deus está mesmo comigo? O trem está tão difícil aqui, o trem não está fluindo. Não, Deus está com você. Irmãos, nós temos que crer nisso. Talvez seus pais não estão aqui com você. Está no Brasil, está no outro lugar. Seus filhos não estão aqui com você. Mas Deus está com você. Amém, irmãos? Deus está, irmãos. Deus está. Essa é a realidade, nós temos que estar nela. Deus está na minha vida, Deus está comigo, eu estou buscando a casa do Senhor, eu estou louvando o Senhor, eu estou congregando, eu estou lendo, eu estou querendo melhorar de vida, vida com Deus, vida espiritual, minha vida de testemunho, as minhas atitudes. Irmão, se você tem no seu coração esse ânimo de melhorar, creia que é Deus que está colocando. Não é, igual eu falei, não é nós mesmos, é Deus que coloca em nós, irmãos, a vontade de santidade. É Deus que coloca em nós, irmãos, essa vontade de ser uma pessoa melhor, de ser um marido melhor, de ser uma esposa melhor, de ser filho melhor, de ser um funcionário melhor, de ser um patrão melhor. É Deus que coloca em nós. Aí então, irmãos, o que eu preciso de fazer é ouvir e ter discernimento da voz do Senhor para realmente não desanimar. Não desanimar, irmão, com as frechas que às vezes caem no nosso caminho, que caem na nossa vida. Que caem na minha vida, que caem na sua vida. Então, a partir do momento que eu não desanimo, irmãos, eu entendo isso. Que eu estou no lugar da bênção. Amém? Você está no lugar da bênção. Você está num lugar, irmãos, aonde o Senhor vai olhar para você e falar, é hoje. É hoje. Com José foi assim, irmãos. Escravo, vendido depois da cisterna, vai para uma casa, lá ele é humilhado pela patroa, vai para a prisão, lá ele é esquecido pelos amigos, está lá, aquela vida, irmãos, que não tem nem como imaginar, vamos dizer assim.
porque era filho de príncipe, era tudo para estar no bom e do melhor. Mas num estalar de dedos, ou no virar da chave, vamos dizer assim, Deus olhou para ele e falou, é hoje. Provavelmente ele levantou de manhã, irmãos, como um dia qualquer, mas fazendo aquilo que era certo. Por que ele não estava sabendo que era aquele dia? Que a Bíblia fala que eles mandaram barbear ele, pastor. Estava todo maltrapilho lá, cabeludo, barbudo na prisão. Chegaram lá e falaram, se arruma que é hoje. Então é assim, irmãos. Você está na casa do Senhor, está congregando, está fugindo do pecado, está querendo melhorar, irmãos, é assim, Deus te acerta, é hoje. Amém? É hoje. Vamos ficar de pé? É hoje. É hoje. É hoje, irmãos. É hoje que Deus tem algo para mim e para você. Amém? É hoje. Creia nisso. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Irmão, não desanime. Talvez você entrou aqui magoado com alguém, irmãos, peça perdão. Peça perdão para Deus. Já pediu, né, que você participou da ceia. Glória a Deus por isso. Amém? Então, hoje é um dia de começar do zero, de resetar. O de ceia é bom por causa disso, irmão. Você pediu perdão, ceiou. Então, irmãos, começa, irmãos, mas não vai com as práticas antigas mais. Não vai com as mesmas picuinhas mais. Não vai, irmãos, com o mesmo desânimo. Não deixe isso entrar no seu coração nesses dias, irmão. Comece a tomar uma postura diferente, como o texto falou, com braços fortes e firmes. Irmãos, fala isso para Deus. Senhor, eu quero estar firme no Senhor. Eu quero estar perseverando no Senhor. Eu quero, irmãos, estar... Pai, eu quero estar, Senhor, nas tuas promessas. Irmão, nós precisamos tomar esse posicionamento, que é o segundo ponto. Então, irmãos, toma um posicionamento na sua vida espiritual, toma um posicionamento na sua vida familiar, toma esse posicionamento, irmãos, de você crescer como família, como comunidade. Tudo depende de mim e de você, irmãos. É do nosso posicionamento. É o posicionamento seu, irmãos, aqui hoje, que vai determinar a sua bênção amanhã. José, irmãos, tomou esse posicionamento. O mesmo posicionamento, irmãos, que Daniel tomou, que ele falou, olha, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ele tomou esse posicionamento, irmãos. Talvez é isso que Deus espera de mim e de você hoje. Nos posicionar. Eu vou me santificar mais. Eu vou melhorar mais em casa. Eu vou fazer melhor, porque eu creio que Deus está comigo, e Deus que me fortalece, é o anjo poderoso, a rocha firme, que Deus está ministrando nos nossos corações hoje, para que você saia daqui renovado, amém? Fecha seus olhos, comece a falar isso para o Senhor. Fala, Senhor, eu creio que você está aqui. Deus tem uma nova história para você e para mim, irmãos. Olha o hino. Um novo tempo. O que é que você tem pedido para Deus? Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Senhor, te agradecendo pelo culto da ceia, te agradecendo pela vida, te agradecendo, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor já nos deu, pelas bênçãos, pelos livramentos. Já te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados. Então agora eu te peço, Senhor, que o Senhor nos posiciona e que nós possamos ser como José, cheios de atitude, de perseverança. Deus, que nenhuma frecha que foi lançada pelo povo na igreja do Senhor, que nenhuma frecha que foi lançada, Senhor, na tua igreja venha pegar hoje. Que nenhuma frecha, Senhor, que foi lançada nesses dias para trás ou que vai ser lançada nos futuros, venha pegar no coração da tua igreja, Senhor. Que nossos familiares não venham colocar palavra de desânimo. Que nossos amigos, Senhor, não venham falar palavra que nos desarmonta. Senhor, que o nosso trabalho, Senhor, não venha ser empecilhos, para que nós possamos ter vida em abundância na tua presença. Deus, a minha oração é que todos nós possamos entender essas três áreas, que muitas das vezes o Senhor tem nos paralisado, que tem nos impedido, meu Deus, de estar mais perto de Ti, que tem nos impedido, Senhor, de Te ver,
que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos olhando, que o Senhor está nos guardando, porque é o Senhor que faz. Em nome de Jesus. Amém.